Bom, pessoal, vou tratar de um assunto bastante importante de modelagem que diz respeito ao processo de modelagem por extrusão. Extrusão é um processo amplamente utilizado quando a gente quer criar um objeto a partir de uma forma bidimensional inicial. Tá? Como é que isso vai acontecer? Por exemplo, antes de começar um trabalho, é sempre importante a gente verificar aqui nos settings, unidades, units, se a gente está trabalhando em metros, tá? Que é o sistema que a gente usa aqui no Brasil. Caso esteja no sistema imperial, o software vai estar entendendo as medidas como pés e polegadas, o que não é interessante para gente, tá bom? Então vamos manter aqui o sistema métrico e a partir daí, com ESC, eu vou selecionar a ferramenta de lápis, a ferramenta de linha para construir uma extrusão. Então eu vou inicialmente fazer a base, eu estou trabalhando em metro, então eu vou fazer uma base aqui, um retângulo de 20 metros de comprimento. Então, eu vou arrastando aqui o mouse, conforme eu quiser mais precisão, basta eu aproximar um pouco mais o mouse para conseguir os 20 metros e vou fazer um 20 metros por 7, tá? Vou fazer um retângulo. Para eu conseguir um retângulo alinhado, na hora de construir o terceiro ponto, eu venho com o mouse, porém não clico nesse vértice daqui e vou arrastando até ele travar o alinhamento e eu consigo construir então o desenho da base da minha forma. Vou dar ESC para ele sair da ferramenta de desenho e quando eu passo o mouse, se eu não estou em nenhuma ferramenta e eu passo o mouse por cima da superfície, ela fica azulada. Se eu der um clique, ele vai selecionar essa superfície e vai aparecer a mãozinha. E se eu der mais um clique e arrastar, ele vai possibilitar fazer a extrusão, o que a gente chama de extrusão dessa face. Então, eu vou fazer uma extrusão aqui de 10 metros e eu tenho, então, um objeto ESC para sair da ferramenta de desenho. Eu tenho um objeto que é um paralelepípedo, né, mas que é originário desse processo de extrusão, porque eu desenhei a partir de uma forma bidimensional, eu deslizei essa forma ao longo de uma linha e aí criou-se o objeto, tá bom? Quando eu tenho uma geometria aqui, um objeto aqui no Format, ele é composto de algumas entidades geométricas, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui as faces do objeto, eu tenho as arestas, que são essas linhas, né, de limite do objeto, e eu tenho os vértices, que são os encontros das arestas. E a gente vai ver mais pra frente o que a gente pode fazer com eles. Mas, se eu aperto uma vez, dou um clique na face, ele vai deixar a face selecionada, ESC. Se eu dou um clique na aresta, ele vai deixar a aresta selecionada, ESC. E se eu der um clique no vértice, ele vai ficar com o vértice selecionado. E a partir daí, eu posso trabalhar com esses elementos geométricos, tá? Se eu der 2 cliques no objeto, vejam que nessa face, vejam que ele selecionou o objeto inteiro. Isso é útil quando eu quero mover o objeto de lugar. Então, basta eu selecionar, pegar um cantinho aqui do objeto e arrastá-lo para outra posição. Bom, estamos falando de objetos por extrusão, construídos por extrusão. Eu vou fazer um outro desenho aqui de base. Vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui com 13 metros e eu vou fazer uma deflexão aqui. Eu vou inclinar um pouco. Vejam que essa cruz que aparece em rosa indica uma linha perpendicular, até tá escrito lá perpendicular, a primeira que eu construí. Então, eu vou fazer aqui 6 metros. Vejam que ele está indicando a perpendicular, aqui ele está indicando se eu quiser resgatar esse alinhamento. Por enquanto, eu vou deixar esse alinhamento e vou dar ESC. Aqui eu vou construir um objeto de 6 metros também e vou chegar aqui. O
que aconteceu? ESC. Sobrou um pedacinho que eu posso selecionar com clique e apertar Delete. Essa forma que eu construí é uma forma 2D também, e se eu tiver na ferramenta de seleção e clicar nela, eu vou conseguir fazer a extrusão dessa forma, e o objeto que ele constrói é um pouquinho diferente do primeiro. Se eu quiser elevar esse objeto a uma mesma medida que o primeiro, e eu não lembrar quanto que foi os 10 metros lá de altura, eu não preciso necessariamente recordar. Eu posso, na hora de construir a altura desse objeto, ou seja, a extensão dessa extrusão, eu posso resgatar, clicar num ponto dessa superfície e ele vai alinhar o topo desse objeto com aquele primeiro. Se eu preferir fazer a altura desse objeto metade daquele primeiro, eu posso conseguir pegar aqui nessa aresta o ponto médio, né? O ponto no meio dessa linha para definir a altura do objeto. Portanto, eu posso tanto clicar para definir a altura do objeto, como eu posso escolher uma referência para fazer a extensão dessa extrusão. Feito isso, eu vou dar ESC, vou sair aqui. Então, eu tenho dois objetos feitos pelo processo de extrusão. A extrusão, ela não serve só para criar objetos, mas ela serve também para trabalhar com as faces dos objetos. Como assim? Se eu selecionar uma superfície, aqui é uma face, e clicar nela, eu posso realizar uma extrusão e trazer essa face, vou fazer uma extrusão de 2 metros para cá. Ou, por exemplo, eu poderia pegar essa face daqui e fazer uma extrusão de 5 metros para cá. Então, ele é um recurso que possibilita você alterar e manipular essa forma. Se essa extrusão for feita numa face inclinada como essa, ele sempre vai fazer a extrusão perpendicularmente àquela superfície. Tá? Então, é um recurso que vai possibilitar você trabalhar com esses objetos, tá? Existe uma possibilidade ainda de você desenhar linhas. Vou pegar a ferramenta de linha ou ativar com a letra L. Você pode desenhar linhas aqui nesses objetos. ESC. Na hora que você desenha uma linha numa superfície, de modo que ela configure uma forma geométrica fechada, você consegue ter duas superfícies. Você divide aquela superfície em duas partes, para que então você possa trabalhar com cada uma delas individualmente. Então, isso também é um recurso bastante útil em arquitetura, porque você pode partir de um objeto inicial e ir modelando e trabalhando esse objeto. Do mesmo modo, se eu construir uma linha aqui, por exemplo, olha, construir uma linha qualquer aqui, tá? Quando eu fiz isso, ela configurou uma divisão de superfícies. Veja que dividiu esse plano aqui inicial em 3. Eu posso criar uma extrusão, e se essa extrusão ela for até o final da forma, a extrusão desse triângulo, ó, ela vai, vamos dizer assim, lapidar esse objeto, né, e vai excluir aquela parte do objeto pelo processo de extrusão. Então, é um pouco isso que eu queria mostrar para vocês, de como que funciona a lógica da extrusão e quais as possibilidades que a gente tem de trabalhar com essa forma. Valeu, pessoal. Obrigada.